Boa noite, gente. Então, a aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre a questão do dimensionamento de pessoal, ou seja, aprender a identificar o quantitativo, né, relacionado a quantos profissionais vão ser necessários para um trabalho, né, bem feito. É, Em específico, a gente não vai aprender a calcular, né, é, a, a a definir com relação ao cálculo, mas a gente vai entender como é feito, né, e avaliado para saber quantos indivíduos vão precisar, né, dentro de um determinado setor, né, quantos profissionais vão precisar. Para a gente entender, né, o que é o dimensionamento de pessoal, a gente precisa entender primeiro qual é a definição, né? Então, o dimensionamento de pessoal, né, nada mais é do que uma previsão relacionada à quantidade de funcionários, né? Em específico, a gente está falando de profissionais de enfermagem, né? Então, a gente vai entender que o dimensionamento, né, tem como objetivo determinar, né, o quantitativo de pessoal, né, através de um cálculo, que é uma fórmula que é utilizada, que isso é uma competência do enfermeiro. E aí por isso que eu falei para vocês que não vai ser necessário vocês aprenderem a calcular, mas entender, né, o porquê desse dimensionamento. Essa questão do dimensionamento, né, ou seja, de quantas pessoas vão precisar em um determinado setor, é, vai estar seguindo a resolução do COFEN, que é a resolução 293, né, que foi criada em 2004, com o objetivo de determinar qual o quantitativo mínimo, né, para a categoria de enfermagem. Onde a gente vai ver, né, que ele vai todos os setores, né, de enfermagem vai precisar obedecer esse quantitativo mínimo, né, com o objetivo, né, de planejar e organizar com relação às ações que são realizadas, né, que seriam as ações de saúde, dando prioridade com relação a serem quais as ações a serem desenvolvidas. E aí a gente vai ver, né, que com relação à questão dos aspectos, né, que condicionam o dimensionamento de pessoal, vai estar principalmente verificando com relação à questão, né, do modo tecnológico que o hospital ele possui, né, ou seja, se vai ser mais automatizado ou não, com relação à questão, né, das complexidades do serviço e também com relação às atribuições que são feitas, né, a partir de cada profissional de saúde. Além disso, a gente vai ver que a execução, no caso do serviço de enfermagem, vai estar fundamentada, né, dentro da lei, né, do exercício profissional e dentro do código de ética. Consequentemente, como eu falei para vocês, né, o profissional ele não vai ser explorado, né, ele não deve ter o trabalho dele sobrecarregado. Então, por isso que a gente vai precisar ter um quantitativo mínimo, que seria esse cálculo. Levando em consideração alguns outros aspectos, a gente vê, né, que com relação à questão dos métodos de trabalho, com relação à questão das jornadas de trabalho, né, os índices de segurança, tudo isso vai ser levado em consideração, né, nesse cálculo de dimensionamento de pessoal. Mas, gente, além da questão de trabalhar com o profissional em si, né, ou seja, né, dar um suporte mínimo para que esse profissional ele seja, né, respaldado, a gente vai ver que o dimensionamento de pessoal ele tem como principal função é, verificar com relação à questão da qualidade do atendimento. E aí a gente, como eu acabei de falar, né? A gente vai ver com relação à questão da qualidade de atendimento, né? E com relação aos pacientes em si, a gente vai classificá-los.
que a gente vai ver mais à frente quais seriam as possíveis classificações, né? E da mesma forma a gente vai traçar um perfil, né, de atendimento dessa clientela, ou seja, como os pacientes que vão até aquele setor. São pacientes mais graves, são pacientes, né, que não são tão graves. Eu preciso saber isso para conseguir determinar o dimensionamento também. Como eu estava falando para vocês, a qualidade em si do atendimento de enfermagem também vai estar relacionado à quantidade de pessoal, mas não significa que, né, eu aumentando o número de profissionais, eu aumento a qualidade, né? A gente vai ter que balancear isso. Eu preciso de um quantitativo, que é um quantitativo mínimo, né, para que o atendimento seja de qualidade, mas, né, esses profissionais eles precisam ser qualificados também. Com relação ao cálculo propriamente dito, né, eu vou precisar, né, entender alguns setores, por um exemplo. Eu vou precisar entender o que é uma unidade de internação. Né? A unidade de internação basicamente é um local onde o indivíduo ele vai ficar internado. Né? Então eu vou estar sempre levando em consideração, numa unidade de internação, o número de leitos. Além disso, né, eu vou estar levando em consideração o que a gente considera como constante marinho, né? Que vai estar considerando a jornada semanal de trabalho do profissional de enfermagem, que vai depender de acordo com o caso da instituição, mais o índice de segurança técnico. E aí, como eu falei para vocês, a jornada semanal de trabalho vai depender de cada instituição. Existem instituições que trabalham com jornadas de 20 horas, tem instituição que trabalha com 24, 30, 36 e 40. Vai depender de cada caso. Mais o índice de segurança técnica. E aí, chegamos ao índice de segurança técnica. Qual é o valor estipulado para esse índice? 15%. Sempre o índice de segurança técnica vai ser 15%. Né? Com qual objetivo? Né? O objetivo principal do índice de segurança técnica é levar em consideração, né, para esse quantitativo, para esse resultado que a gente vai achar de números profissionais mínimos, as faltas, as férias, as licenças, os acidentes, ou seja, né, a gente vai ter um índice de segurança a mais, né, ou seja, vai ter profissionais a mais naquele setor que vai ser um total de 15% a mais para levar em consideração todas essas intercorrências que podem acontecer, né? Ou seja, todas essas ausências que podem acontecer. Então, para o trabalho não ficar sobrecarregado, a gente vai considerar 15% a mais, que é o índice de segurança técnica. Pode acontecer, né, que o índice de segurança técnica ele aumente, né, ou seja, seja mais do que 15%. Quais seriam os casos? Né? Quando os profissionais de enfermagem 60% ou mais, né, têm idade superior a 50 anos, né, ou no caso a cobertura de rotatividade de programas de continuados a crescer de 3 a 5% relacionado ao geral de enfermagem. Mas somente nesses casos, tá? O restante é sempre 15%. O total de horas de enfermagem, né, é uma taxa fixa que é feita relacionada à quantidade de trabalhos que um profissional de enfermagem vai exercer para um paciente durante 24 horas. Né? E aí a gente vai ver que para a gente poder entender isso, a gente vai precisar classificar, né, esse paciente. Né? E aí a gente vai classificar como? Né? Através dos cuidados, né? Cuidados mínimos que a gente vai estar falando, principalmente relacionado, né, à questão da a questão do autocuidado, né, com relação à questão, né, de estabilidade do paciente e até a gente conseguir chegar nesse fluxograma aqui, que vai estar relacionado principalmente com relação à questão, né, da dinâmica, né, operacional desse paciente, com relação aos recursos humanos que vai existir,
que vai desprender ele, e aí, consecutivamente, a gente vai ver características desse paciente como, né, com relação, né, à questão de todo o grau de dependência dele, né, ou seja, se ele vai precisar de um suporte maior ou não. E aí a gente vai ter, né, que dentre, né, para fazer essa classificação, a gente vai precisar, né, de indicadores, né, como, né, a avaliação relacionada ao estado mental, oxigenação, sinais vitais, né, com relação ao nível de consciência, né, a questão da locomoção, tudo isso vai ser levado em consideração, para que aí sim a gente possa chegar, né, a gente possa chegar avaliando todos esses indicadores numa classificação aonde a gente vai ver que o profissional de enfermagem, né, de todas essas 24 horas, para um paciente em que ele é considerado como mínimo ou de autocuidado, ele vai dispor de 3,8 horas dessas 24, né? Paciente que seja de cuidados intermediários, 5,6. Pacientes que seja do cuidado semi-intensivo, 9,4. Pacientes intensivos, 17,9. Né? E aí, para a gente poder entender o que são pacientes, né, mínimos ou de autocuidados, né? São pacientes que estão estáveis, né, e que vão ser autossuficientes, ou seja, não vai ter nenhum grau de dependência. Já pacientes que são intermediários, eles também vão estar estáveis, né? Mas eles vão ter parcialmente dependência de profissionais de enfermagem para fazer algumas das suas necessidades. Os pacientes semi-intensivos, né, são pacientes que são recuperáveis sem risco iminente de morte, né, mas eles são passíveis, né, pode acontecer instabilidade nas funções vitais dele. E, né, o paciente intensivo são pacientes graves, né, que sim, eles têm risco iminente de morte, né, e eles também têm, eles também são sujeitos, né, às disfunções vitais, né. Então a gente tem que se preocupar, né, com principalmente esse tipo de paciente, que são pacientes que vão dispor de um maior cuidado, tá? Então, para que a gente possa, né, de verdade, fazer esse cálculo, a gente precisa entender e conhecer o paciente e, ao mesmo tempo, o profissional. Porque foi o que eu falei para vocês. A gente vai achar um quantitativo, né? Que é o quantitativo mínimo, que o enfermeiro vai fazer esse cálculo e vai achar um resultado. Né? Vamos supor, achou 15, né? Que precisa de 15 profissionais de enfermagem. Além desses 15, vai ser incluídos 15%, que é o índice de segurança técnico, né? Para cobrir as faltas, férias, enfim. Mas não significa que esse quantitativo que eu achei vai ser o suficiente, né? Porque eu vou estar trabalhando com um mínimo, né? E quando a gente trabalha com o mínimo, não necessariamente a gente vai estar trabalhando com a quantidade correta, né? Porque esse mínimo é só para suprir as necessidades. Que pode acontecer que nesse setor em específico a clientela, né, seja, né, de pessoas de alto calão e que a gente precisa realizar uma qualidade melhor, né, um atendimento diferenciado com relação à questão de qualidade. Então a gente vai precisar de mais profissionais por causa disso. Da mesma forma, em outra contrapartida, eu vou precisar de muitas das vezes num sistema público, né, trabalhar com o quantitativo mínimo, mas ao mesmo tempo evitar perder com relação à questão da qualidade. Tá? Então tem que levar sempre em consideração esses dois pontos de vista. Então, gente, basicamente seria isso, né, a explicação da apostila de hoje. Como eu falei para vocês, eu peço, né, para que vocês entrem, né, e ouçam o áudio, né, tanto dessa aula quanto da aula passada, né, e que
a soma, né, de todos esses conhecimentos, né, que vocês conseguiram absorver, que possam ser necessários para que vocês consigam responder a atividade que eu vou estar colocando para vocês no grupo, né? Levando em consideração, né, que essa atividade vai valer como forma, né, avaliativa para que vocês, né, possam ficar com uma nota final, né? Levando em consideração, né, toda essa questão do coronavírus, né, que a gente não conseguiu fazer as avaliações de um modo padrão, que seriam as 3 avaliações, a gente vai ficar então com, né, uma avaliação, né, que seria a avaliação dessa atividade que eu vou estar passando para vocês agora. E caso, né, algum de vocês não consiga, né, atingir a média, né, suficiente para poder passar, a gente vai fazer uma atividade extra como forma de recuperação, tá? Principalmente para vocês que estão lá no finalzinho já. Então, né, a gente entende que algumas de vocês não têm, né, a facilidade dos recursos relacionados ao meios que estão sendo divulgados, que é através da plataforma, tá? Então eu vou estar colocando para vocês, né, essa atividade tanto na plataforma, né, quanto também no grupo, tendo em vista, né, essa necessidade que vocês estão tendo, tá bom? E aí eu só peço para que vocês respondam essas atividades, né, e me mandem até na terça-feira que vem, né? Que aí na terça-feira que vem eu vou estar mandando para vocês, né, um retorno, né, de quem conseguiu e quem não conseguiu atingir a média. E aí, para quem atingiu, ok, tudo bem, acabou, né? Se formaram, parabéns. E quem não conseguiu, a gente faz uma atividade extra que seria a recuperação, tá bom? Então é isso, meninas. Qualquer dúvida, me chamem no privado, né? E a gente vai conversando por lá, tá bom? Fiquem com Deus.